Já temos uma irmã entre nós também, né? A irmã Mazilde, é isso? Sim. Está conosco. Estamos Sim. recheados de vocacionados hoje, hein? Que bênção. Eu enviei convite para ela, olha que alegria. Legal. Hein, pessoal, que bom. Muito bem, obrigado. Só complementando sobre os padres, também temos recentemente o padre Frederico, que também é daqui, está trabalhando na paróquia vizinha, em Cidade Gaúcha, né? Temos outros padres também que são da linha religiosa e não são diocesanos, né? Mas, enfim, quero começar fazendo uma oração, convidando, né, para a gente fazer uma pequena oração antes, nos colocando na presença de Deus para que Ele realmente possa usar-nos, né, nesse diálogo, nessa conversa, para que a gente possa ter essa possibilidade de compreendermos um pouquinho mais sobre essa questão, como o Daniel falou, que a gente às vezes fala tanto de vocação e às vezes temos dificuldades de ver essa vocação para a nossa vida e também para ajudar os outros a perceber. Então, invoquemos sobre nós o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade e misericórdia, concedei-nos a graça do entendimento e da sabedoria, para que, aprendendo mais, possamos servir melhor a vós, a vossa igreja e a comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem. Então, como anunciado, né, o tema sobre vocação, o tema, na verdade, eu coloquei como identificando a vocação. E aí o objetivo desse trabalho vai ser tentar dar algumas pistas de como identificar a vocação. Como a gente pode identificar a nossa própria vocação e como a gente pode ajudar os outros, nossos irmãos mais novos, principalmente, a identificar a sua vocação. E antes de discorrer sobre esse tema, eu quero já de antemão agradecer vocês, né, principalmente o Paulo e o Daniel, que estenderam esse convite para mim, confiaram no meu trabalho, e aí eu quero expressar minha gratidão a vocês, espero, né, poder, então, contribuir com o Centro de Estudos Teológicos aí de Cianorte, tá? Muito bem, quando a gente fala de vocação, quando a gente é questionado sobre vocação,
a gente se pergunta primeiramente de onde surge, da onde sai essa palavra. E é comum, né, entre nós, a gente falar sobre o latim vocare, que significa chamado. Mas a vocação vem antes do latim. O chamado, se a gente pegar a Bíblia, a gente vai perceber que Deus faz chamado muito antes disso. E para os hebreus, né, no hebraico, no aramaico, tem a palavra Garã, não sei nem se é assim que pronuncia, G-A-R-A com tio nos 2 As, Garã, que significa, tem o mesmo significado de vocare, ou seja, chamado, alguém que chama. Então, a gente tem isso, vocação, alguém que chama, tem a ver com chamado, né? Mas chamado a quê exatamente? E aí, quando nós estamos em algum encontro, numa celebração, enfim, quando nos questionam qual é a primeira vocação, prontamente a gente responde que a nossa primeira vocação é a vocação à vida. E não estamos errados, né? O primeiro chamado nosso é a vida. Somos chamados, né, a vivermos. Eu lembro na campanha da fraternidade, uma campanha da fraternidade na década de 90, que foi gravada uma música, a campanha da fraternidade era contra as drogas, né? Não lembro o tema certinho, mas era relacionado à questão das drogas. E um cantor gravou uma música ali no CD da campanha da fraternidade que expressava esse querer viver, né? Eu lembro que a música, o refrão ainda ressoa até hoje, sempre que eu lembro, né? Era assim, viver, eu quero viver. Então, ele expressava essa vontade, né, de viver, essa coisa que nos chama à vida, faz a gente querer aproveitar, né, a usufruir da vida. Tem uma historinha, né, que se conta há muito tempo, né, uma fábula, que dizia o seguinte, no mundo, um lugar muito, muito distante, não, peraí, estou fazendo confusão, essa aqui é do Shrek, não é da fábula, não. Conta a história que havia num reinado muito antigo, que um soldado tinha se apaixonado pela princesa. E a princesa, por sua vez, também se apaixonou pelo soldado. E ambos começaram a dar um jeito de se encontrarem, de início às escondidas, porque, logicamente, era inaceitável que a princesa pudesse se enamorar do soldado. Mas aconteceu que o pai, o rei, descobriu, né? E o rei, logicamente, não aceitou isso. E com o tempo, quando ele viu que não tinha jeito de interferir mais, ele mandou prender o soldado. E muito revoltado com a situação, ele reuniu o conselho, e no conselho ele disse que tiraria a vida do soldado. E o soldado, então, né, foi preso lá, seria, então, tirado a sua vida. E aí aconteceu que o conselho achou melhor que não o fizesse, que o rei não fizesse, aconselhou que não fizesse isso, porque isso poderia causar uma revolta com o povo, pelo fato, né, de mostrar um rei que não tinha compaixão, não tinha misericórdia, né, que era um rei excludente. E aí o rei pensou melhor, falou, não, vocês têm razão, não vou causar revolta com essa situação, não. Tive uma outra ideia. Eu vou dar uma chance, está se aproximando as festas do nosso reinado, e eu vou dar uma chance para esse jovem. Vou pedir que no dia da festa, vou pedir para trazer esse soldado, e vou escrever 2 pergaminhos, um morte e um vida. E vou dar a chance para esse soldado tirar na sorte. Se ele tirar a morte, ele vai ser executado. Se ele tirar o pergaminho que tiver escrito vida, ele pode casar com minha filha e pode até ficar com metade do rei. Aí o conselho, né,
Olha, é uma, né, pelo menos não vai mostrar que você é um rei tirano, excludente, né, que você tem uma certa compaixão, não vai causar tanta revolta. É uma ideia boa. E aí o conselho saiu e ficou só o primeiro conselheiro ali junto com ele, e aí o rei segredou para ele. Esse ministro, né, esse primeiro conselheiro, foi elogiar ele pela atitude e tal, e aí o rei segredou para ele, falou, olha, na verdade eu estou pensando em fazer um pouco diferente. Eu vou colocar nos pergaminhos morte e morte. Então o soldado, aquele pergaminho que ele tirar, não tem jeito, ele vai morrer. O primeiro conselheiro ali, né, o primeiro-ministro, se espantou com a posição, mas acatou, falou, bom, pelo menos perante o povo não vai parecer, né, que você foi o tirano e tal. Só que quando ele segredava isso, a princesa vinha descendo da escada e ouviu. E a princesa, então, subornou os guardas e deu um jeito de chegar ao seu amado e contou a história, chorando, né, da desgraça que iria ocorrer, e o soldado, então, por sua vez, pedindo calma, que ele daria um jeito, né, que a vida ajudaria ele a descobrir uma maneira. A princesa não se conformava, chorava demais, mas o soldado finalmente conseguiu acalmar. No dia dos festejos, o rei então pediu para trazer o soldado amarrado, explicou perante o povo o fato e colocou na bandeja os pergaminhos. E aí então, dando sinal ao soldado para que pegasse o pergaminho, desamarraram ele, e ele rapidamente foi até o pergaminho, catou um pergaminho, colocou na boca e engoliu. E todo mundo então ficou olhando aquilo assustado. Por que que ele fez isso? O soldado, então, tranquilamente, virou-se para o rei e disse, bom, você falou que tinha 2 pergaminhos na bandeja, um era morte e o outro era vida. Muito bem, se o que eu engoli, você não tem jeito de ver mais, só vai dar para ver esse da bandeja. Se abrirmos esse da bandeja e tiver vida, eu peguei morte, e o senhor vai me executar. Mas, ao contrário, se abrir ali e tiver morte, eu peguei vida. Portanto, eu vou casar com sua filha e vou herdar metade de seu reino. Por que eu estou contando essa história? Essa fábula? Porque, como a própria fábula nos mostra, às vezes até para a morte tem jeito. A vida, ela se supera. E quando se fala chamado à vida, não é uma vida qualquer. E aí eu recorro ao documento de Aparecida. No documento de Aparecida, lá no capítulo 4, na página 71, número 129, diz assim, por assim dizer, Deus Pai sai de si para nos chamar a participar de sua vida e de sua glória. Gente, percebam a riqueza, a beleza, a profundidade disso. Se nós conseguirmos compreender isso, que não é muito fácil para a nossa mente, né? De compreender o que é estar na vida de Deus, o que é participar de sua glória, se a gente conseguir captar um pouquinho disso, a gente vai ver a vida com outros olhos. Não essa vida maluca que a gente vive, nesse corre-corre maluco, buscando dinheiro, sobreviver e assim por diante. Deus quer uma vida especial para nós. É participar da sua vida, da sua glória. E nós somos chamados, todos, a participarmos de fato dessa vida que Deus nos propõe. E todos somos chamados a isso. Percebam o porquê que a igreja se posiciona, e nós, católicos cristãos, nos posicionamos o tempo todo pela vida. O porquê que nós não podemos aceitar, como aconteceu esses dias atrás, né? Aquele caso da menina, não cabe julgamentos agora, mas a gente viu em muita gente na rede, muita gente católicos defendendo o aborto. Deus nos oferece um chamado à vida, a participar da vida dele mesmo, da sua glória. Portanto, nós não podemos aceitar outra coisa senão a busca à vida.
Mas como é que a gente pode participar dessa vida que Deus nos propõe? E aí vem os outros chamados, né? Porque Deus nos chama, para participar dessa vida dele, nos chama também a termos santidade. No mesmo documento, na mesma página, um pouco mais embaixo, no número 130, o documento de Aparecida recorre à carta aos Efésios, onde diz assim: Deus que é santo e nos ama, nos chama por meio de Jesus a sermos santos. A sermos santos. Então aí entra, para a gente ter essa vida na glória de Deus, entra esse chamado. Temos que buscar a santidade. Não a santidade como status, como às vezes a gente vê, mas buscar no nosso dia a dia formas de nos santificarmos e santificar o outro. Essa é a grande questão para nós humanos, né? De buscarmos a santidade para participarmos da vida plena de Cristo, da vida plena de Deus. Para isso, a gente precisa de conhecimento, né, de duas coisas. O conhecimento do chamado geral que Deus nos faz e o conhecimento de nós mesmos, das nossas características e assim por diante. O que o diácono está querendo dizer como chamado geral de Deus? Chamado geral de Deus brota lá no início do seu plano de salvação. Se nós buscarmos nos nossos pais, né, Adão e Eva, Caim, a gente vai ver as primeiras vocações, ao que o ser humano foi chamado. Se a gente ficar atento à leitura no início, quando nos é apresentado Adão e Eva, claro, de forma simbólica, surge ali também a primeira missão. Qual é a primeira missão? Adão e Eva recebem a missão, a vocação, o chamado de cuidar do mundo, de cuidar do jardim, de cuidar do planeta, que é o que o Papa Francisco está tentando resgatar em nós. Esse chamado, essa vocação de cuidar da nossa casa comum. Esse é o primeiro chamado, na verdade. Cuidar da nossa casa, do nosso ambiente onde estamos juntos. E aí vem o segundo chamado, não menos importante, talvez mais importante ainda. Caim tem o significado no seu nome de força divina. Força divina. Abel tem o significado de frágil. Caim, na verdade, tinha recebido o chamado, a vocação de cuidar do irmão que era mais frágil. Caim não entendeu o seu chamado, não respondeu à sua vocação e inverteu completamente a situação e deu no que deu. O que o diácono está tentando fazer aqui? Da gente pensar sobre essa vocação, que nasce lá com os nossos pais e percorre na história humana, entre cada ser humano, o cuidar do outro, o cuidar principalmente do mais frágil. Quem são os mais frágeis na nossa sociedade? Estamos aí finalizando a Semana Nacional da Pessoa que tem deficiência intelectual múltipla. É um exemplo grande de pessoas frágeis que nós, na nossa sociedade, que nós, católicos, chamados por Deus, somos convidados a cuidar. São pessoas mais frágeis. Temos uma porção de grupos de minorias, mas tem algumas minorias que precisam, são mais frágeis, e que essas nos convocam a cuidarmos dela. É Caim sendo convidado a cuidar de Abel. Temos essa vocação que é natural em nós. Começamos o nosso processo de santificação, responder à nossa santificação, quando nós começamos a cuidar dos outros, principalmente dos mais frágeis na sociedade, dos mais fragilizados. E aí nas nossas cidades temos um monte de gente assim. Às vezes, aí eu volto àquele caso que aconteceu da menina, né, estuprada e que
depois teve o aborto na sequência. Todo mundo ficou espantado, colocou um monte de coisa na rede e tal. Paremos e pensemos juntos. Quantas situações daquele tipo está não lá na cidade da menina, mas nas nossas cidades? É número preocupante. Se a gente fizer um rápido levantamento nas nossas cidades, nas nossas paróquias, a gente vai ver quanto cresceu o número de violências familiares nesse tempo de pandemia. E aí, isso precisa mexer com a gente. É a vocação mexendo com a gente. Como é que eu posso ajudar a cuidar desse caso mais frágil, desses casos? Então, nós somos convidados a termos esse olhar diferente de Caim. Termos esse olhar que é o mesmo olhar de Jesus, de ver no outro, ver a fragilidade do outro e ajudar a cuidar. E muitas vezes o processo contrário também, porque às vezes nós precisamos de cuidado. Às vezes nós vamos ser pessoas, vamos ser instrumentos para que outras pessoas também exerçam a sua vocação cuidando de nós. Então há uma relação, né? Bom, esse é o primeiro passo, conhecimento, né, geral do chamado. Só que para trabalhar com isso, eu preciso também conhecer um pouco mais de mim. Porque daí vai surgir a pergunta, mas como é que eu faço? Como é que eu cuido? Porque ver que precisa de cuidado é uma coisa. Exercer esse cuidado é outra coisa diferente. Exercer esse cuidado é diferente, eu preciso saber como. Para saber como fazer isso, eu preciso me conhecer. Então, o autoconhecimento também faz parte do nosso chamado ligado à vida. Eu não estou aqui só usufruindo da vida. Eu recebi de Deus uma porção de dons, de características, de qualidades, de personalidade, que precisa primeiramente ser compreendido por mim, para que eu possa colocar isso a serviço, buscando o processo de santificação. E aí a primeira coisa é a nossa personalidade. É pensar um pouco essa personalidade que cada um tem, né? Somos diferentes nas nossas formas de agir e de ser, né? E precisamos compreender o porquê que somos assim, porquê que temos esse tipo de atitude ou aquele tipo de atitude e assim por diante, né? Por exemplo, questão do humor. Eu sou bem-humorado, sou mal-humorado, como é que o humor interfere nas minhas relações, né? Eu sou aquela pessoa que tem facilidade de conversa, ou sou aquela pessoa mal-humorada o tempo todo, né? Alguém passa e dá bom dia, né? Então, como é que eu sou nessa situação? Eu sou pessimista, sou otimista, sou realista? Lembrei de uma outra historinha, eu falo de historinha às vezes porque eu conto muita historinha na escola, né? Um pai tinha 2 filhos gêmeos, né? E um era sempre farol alto, sempre sorrindo, sempre contente com as coisas e tal. E o outro sempre farol baixo, triste, desanimado, pessimista mesmo, né? E o pai foi ficando preocupado com esse filho, que era muito pessimista, para ele nada dava certo e, enfim. E aí foi chegando a fase de adolescência, aquilo foi agravando, e aí o pai resolveu, então, fazer alguma coisa, tentar interferir de alguma forma. Tinha um amigo psicólogo, ligou para o psicólogo, e aí contou a história, e aí o psicólogo falou, pai, faz o seguinte, no seu relato você diz que está chegando o aniversário deles, né? Descobre o que ele está querendo ganhar e dá de presente, dá um presente para ele. Quem sabe o presente vai despertar nele uma vontade diferente, ele começa a ver o mundo um pouco mais otimista, que é possível e tal. Quem sabe isso desperta nele. Aí o pai falou, na verdade eu até sei o que ele está querendo ganhar. Ele está querendo ganhar agora um celular desses, né, de ponta e tal, mas na verdade eu não tenho dinheiro para comprar aquilo. E o psicólogo insistiu com ele, né, falou, não pai, faz uma forcinha,
faz uma vaquinha na família, empresta de alguém e tal, mas faz isso que tem chance de dar resultado. Tá bom. Quando foi nas vésperas, o pai lembrou, puxa vida, que mancada. Aniversário é dos dois, são gêmeos. E para o outro, o que eu vou fazer? Pegou o telefone, ligou para o psicólogo. Aí o psicólogo falou, pai, se o outro é do jeito que você contou, tudo alegra ele, tudo tá bem, pode dar qualquer presente, você pode dar até bosta de cavalo para ele, que ele vai ficar contente. E assim o pai fez. No dia do aniversário, o pai tomando café para sair para o trabalho, vem o filho, né, descendo a escada, triste, sentou à mesa, ficou lá tristonho. E aí o pai perguntou, filho, seu aniversário, por que você está triste desse jeito? Você não ganhou seu presente que você tanto queria? Eu ganhei, mas eu estava pensando, eu vou acabar derrubando esse celular, vai arranhar, vai quebrar a tela, tem esses mecanismos diferentes, eu não sei lidar muito bem com isso, não sei se eu vou conseguir aprender, tal, desanimado. Nisso vem o outro filho descendo a escada com a caixinha de bosta de cavalo, todo sorridente. E aí chegou a mesa, tudo contente, e o pai perguntou, ué, que alegria toda essa, cara? Falou, eu ganhei um cavalo. Como assim você ganhou um cavalo? Onde está esse cavalo? Onde está o cavalo eu não sei, mas já passou por aqui. Então, como é que a gente é, né? A gente é otimista, a gente é pessimista, somos acomodados. Nesse tempo de pandemia, deu para perceber isso, que a gente se acomoda facilmente, depois a gente não quer retomar as coisas, ou a acomodação não cabe em nós. Como é que a gente é quando a gente faz alguma coisa, inclusive pelo outro? A gente é exibicionista, né? Faz para se exibir. A gente é egocêntrico, puxa tudo para a gente, ou a gente tem facilidade de partilhar, de ver a forma do outro, de dividir com o outro, né? Sou perfeccionista nas coisas, ou sou relaxado, que é o contrário? Como é que a gente é enquanto pessoa? A nossa personalidade. É importante avaliar isso, porque a partir disso, a nossa relação com o outro pode ser melhor ou pior, inclusive dentro da nossa própria família. Então, nós também somos chamados a nos conhecermos, porque nos conhecendo melhor, a gente tem uma chance de nos relacionarmos melhor com o outro e fazermos mais, cuidarmos melhor do outro. Quando eu não conheço a minha personalidade, na tentativa de fazer minhas ações, eu cometo um monte de erros, meto os pés pelas mãos diversas vezes. Uma outra coisa importante no conhecimento de si próprio, é conhecer aquilo que a gente sabe fazer bem. E aqui eu começo, então, a entrar nas pistas de como a gente pode descobrir mais facilmente a vocação, tá? Ponderando o que de fato eu sei fazer. Quando a gente está num exercício, eu fiz isso muitas vezes com jovens, né? Em pastoral de juventude, grupos de jovens, quando a gente ia trabalhar sobre vocação, acontecia muito isso. O que de fato você sabe fazer? E eu fazia um exercício com eles de escrever no papel 3 coisas que eles acreditavam saber fazer bem. Por que isso? Porque na comunidade, com os longos anos de experiência, e até esqueci de dizer no início, né? Eu não sou especialista no tema, tá? Mas eu tenho uma vivência em cima disso. E na comunidade, ao longo dos anos, eu fui percebendo muito isso. O que as pessoas têm em si, que fazem bem e que são colocados a serviço dos outros. Por exemplo, tem uma senhora que por longos anos cuidou da sua mãe acamada. Os irmãos não participavam quase. Foi muito sofrido por ela, né? Sofrido para ela.
esse tempo todo cuidando da mãe. Agora a mãe é falecida, mas eu acompanhei parte desse processo. Gente, a resposta à vocação dela não era outra, senão esse cuidado com a mãe, naquele momento. Foram longos anos. Ela cuidava com tanto carinho, com tanto amor, que você via ali o Cristo sendo cuidado. E você via ali o Cristo cuidando. Era fácil de se perceber isso. E isso mexia comigo muitas vezes, mesmo antes da escola diaconal, né, que eu já acompanhava o processo, né, eu percebia isso. Olha a vocação, a resposta sendo dada à vocação. Nada muito complexo, né? Conheci jovens, e até tem uma amostra aqui, vou tentar colocar na frente da câmera que eu guardei uma amostra dele. Vamos ver se dá para vocês verem. Consegue ver, Luan? Dá mais antes, vai dar. Faço mais ou coloco mais? Um pouquinho mais pra frente. É um desenho de um jovem que nunca evangelizou falando, mas ele fazia diversos desenhos assim para ajudar as pessoas a pensarem, a refletirem. Na verdade, ele pegava frases. A frase aqui é: não podemos querer diminuir as guerras entre os povos enquanto elas estiverem crescendo em nossos lares. E o desenho, além de ser muito bem feito, com um toque de humor, retrata exatamente o que a frase queria dizer. Esse menino, ele desenhou diversas vezes para escritos em jornais, mensagens e assim por diante. Era a forma dele, dom que ele recebeu, algo que ele sabia fazer bem e que ele dava a Deus a resposta, numa forma de auxiliar na busca do reino. Nunca falou nada, mas os desenhos dele falavam e muito. E foi descoberto em sala de aula. Nas minhas aulas e nas aulas da Emília, ele tinha o costume de ir para o quadro. Pedia: professor, enquanto você está dando aula, posso desenhar aqui no canto? Pode, Luciano, fica tranquilo. E conforme a gente ia falando sobre o tema, né, física ou biologia, ele ia fazendo desenho no quadro. Isso me chamou a atenção. Convidei e ele deu resposta. É uma forma, né? Quantos jovens aí têm facilidade para música? Tem alguns que ajudam a catequizar com a música, tem outros que saem para os hospitais tocando para poder motivar as pessoas que estão doentes a se fortalecerem. São formas de dar resposta. Tem gente que cozinha muito bem, e aí você pode pensar: o ato de cozinhar com alegria, com carinho, com amor para a família, não é uma resposta? Essa pessoa que pode também estar cozinhando no encontro, não é uma resposta? Então, eu vejo que, na verdade, responder à vocação é mais simples do que parece, quando você observa os dons que Deus te deu. Quando você quando você pega aquilo que você sabe fazer bem e coloca à disposição. Eu lembro num dos encontros de jovens, quando me chamaram para falar sobre o tema, e aí além das dinâmicas, né, que já vou contar para vocês também, foram duas situações que me marcaram, né? Um dos rapazes, naquela época, tinha acabado de tirar a carteira de motorista, estava todo faceiro, né? E aí, depois de ter feito a dinâmica, que eu vou contar para vocês, e aí eu fui chamar a atenção, né, do que cada um sabia fazer e tal, e esse garoto me falou assim: eu não sei fazer outras coisas não, o que eu sei fazer bem nesse momento é dirigir. Tinha tirado carteira, estava todo, né? Eu sei dirigir bem, só isso, então não posso ajudar não. Falei:
Você dirige bem? Opa, ixi, tranquilo. Então, cara, você já pensou quantas pessoas nós temos aqui na nossa comunidade que são adoentados, são idosos e não conseguem vir à missa e tem muita vontade de vir? Que tal você pegar o seu carrão, né, e combinar com algumas dessas pessoas e, de vez em quando, trazê-las para a Santa Missa? Já pensou a alegria que você pode dar para essas pessoas? Ou, se você dirige bem, quem sabe também você prestar o serviço de levar pessoas para a formação. Naquela época, né, usava muito o Centro Diocesano de Formação, em Moarama, então tinha muitos cursos, muitos encontros, e às vezes tinha gente para ir e não tinha quem dirigir. Que tal você levar? Outro fato que aconteceu foi um rapaz que morava numa fazenda, perto de uma capela nossa aqui, e ele expressou o seguinte, ele falou assim, chamava de professor, porque todo mundo chamava, né, na escola, não era aluno, mas chamava. E aí ele dizia assim, professor, eu não sei fazer outra coisa, a única coisa que eu sei fazer é cuidar do gado, tocar o gado. Eu falei, é. Por acaso você já ajudou colocar a vaca, o boi de volta para o pasto de algum vizinho, algum boi que pulou a cerca, foi para o outro pasto, ou foi para a estrada e você foi lá ajudar a tirar? Nossa, professor, já fiz isso um monte de vezes. Pois é, se você fez isso pensando em ajudar a pessoa, pensando, né, fez isso com carinho, com vontade de ajudar, você está respondendo a sua vocação, que é a vocação de ajudar a cuidar do outro. Então percebam, gente, que às vezes a gente vai falar, o Daniel dizia no começo, né, às vezes a gente se perde um pouco em algo que, pelo menos para mim, é um pouco mais simples. Se a gente observar quais são os dons que Deus nos deu. E isso não foge à regra na Bíblia. Se a gente parar para analisar um pouco os chamados, a gente vai ver que tem um pouco disso junto. Vamos ver alguns exemplos. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar Moisés, vida de Moisés. Por que Deus chamou Moisés para liderar aquele povo? Por que chamou Moisés para ir até o faraó? Se a gente pensar um pouquinho a preparação que Moisés teve, os dons que ele foi recebendo, né, como Deus foi instrumentalizando ele, a gente já percebe o porquê. Moisés, primeiro, era um cara de extrema coragem, que é algo exigido para quem vai liderar um povo. Moisés conhecia o deserto mais do que ninguém, porque ele ficou por longos anos no deserto. Precisava de alguém que conhecesse bem, né? E Moisés era líder nato, né? Moisés tinha essa facilidade. Quando se exige outro dom, não é Moisés mais. Inclusive, é uma tentativa de fuga de Moisés baseado nisso. Senhor, eu não sei falar. Não sei, alguns historiadores dizem que ele tinha a língua presa, né? Falava com a língua presa. Outros dizem que ele era gago. Não sei, né? Mas tudo se afirma, né? Que tudo se leva a crer que ele tinha problema para falar. Como é que vai falar com o faraó? E ele coloca essa situação. O que Deus faz? Verdade. Vamos pegar outro cara que tem o dom para falar. Vamos chamar Arão. E chama Arão, né? Então, Deus vai chamando conforme os dons já recebidos. Pegar outro exemplo de Davi. Por que Davi é escolhido rei, não os outros irmãos? Se a gente analisar um pouquinho atrás, a gente vê o cuidado que Davi tinha com as ovelhas. Extremo cuidado. Não sei, na minha cabeça eu acho que Deus pensou assim, se esse cara cuida tão bem das ovelhas, que dirá do meu povo? Vai cuidar muito bem do meu povo. É esse cara que eu quero, vou colocar para rei. E chama Davi. E assim outros muitos exemplos. Olha Paulo. Por que Paulo, inimigo de Cristo,
é chamado pelo próprio Cristo para poder fazer a divulgação do evangelho em terras estrangeiras. Paulo tinha todas as características necessárias para isso. Tinha cultura, tinha um zelo enorme pela sua religião, né? Não vamos entrar em questão aqui se a religião está certa ou está errada naquele momento, né? Mas, enfim, ele tinha zelo. Tinha facilidade de comunicação, escrevia. O que Cristo pensa? Esse é o camarada que vai ajudar a divulgar, né, o evangelho por todos os lugares possíveis. Então, se a gente for buscando na Bíblia, a gente vai ver que sempre tem essa ligação das características que a pessoa tem, dos dons recebidos e do chamamento, né? Essa ligação com o chamamento, a função que vai exercer. Então, meus queridos, é um pouco isso, né? Como é que a gente pode perceber a própria vocação? Com o autoconhecimento. Dá até para fazer o exercício, o mesmo exercício que eu costumo fazer com jovens. E vocês podem, de repente, oferecer isso aos jovens que tiverem oportunidade. Peçam para pegar um papelzinho e escreverem. Escreva lá 3 coisas que você acredita que saiba fazer bem. Quando eles estão juntos, dá para fazer um outro exercício. Pegar esse mesmo papel e pedir para eles escrever do colega 3 coisas que ele sabe que o colega sabe fazer bem. E depois passem esses papéis e eles vão comprovar, vão perceber pela sua escrita e pela escrita do colega, que conhece ele, que tem alguns dons ali que ele pode utilizar para servir a comunidade, servir a sua família. E por que é importante que os nossos jovens, os nossos adolescentes comecem a perceber isso? Porque nós, no mundo adulto, erramos muito por não prestarmos atenção a esse chamamento. Que é uma outra dinâmica que vocês podem, se tiverem contato com jovens, podem colocar para eles. Eu costumo fazer uma dinâmica, talvez vocês já fizeram essa dinâmica numa outra situação. Eu peço para fazer uma pequena competição dentro do grupo de jovens. Chamo lá 4, 5 de um lado, 4, 5 de outro, 2 times. Peço para eles arrancarem os calçados e colocarem de maneira invertida. E aí coloco para eles, nós vamos fazer uma competição. Vou alinhar vocês aqui para trás e ao meu sinal, vou pedir que vocês corram até os calçados trocados, não deles, né? Do time contrário, você vai pegar o calçado, calçar no pé e voltar para o seu lugar. Primeira equipe que terminar tudo é a vencedora. Aí você dá um chocolate, alguma coisa lá, né? Mas aí a dinâmica depois, como eles pegam um calçado que não é deles, eles imediatamente começam a sentir o desconforto, começam a sentir que machuca, começam a sentir que pode fazer bolha, e aí a reflexão. Você coloca essa reflexão no sentido de que o calçado é a vocação. Quando você calça uma vocação que não é sua, você vai se ferir, vai machucar, vai fazer bolhas nos pés e vai machucar a comunidade, machucar o outro. Respondam para mim, por que nós estamos tendo tanto problema, por exemplo, no mundo político? Eu sei que vocês de imediato vêm na cabeça por causa da corrupção, por causa disso, por causa do poder e tal. Também. Isso é muito forte. Mas também porque nós não temos vocações sendo respondidas ali dentro. Inclusive entre nós católicos, que nos colocamos a serviço da política. Quantas vezes a gente questiona isso? Precisamos ter católicos, cristãos dentro da política para mudar. E aí você consegue colocar a gente lá, e se a gente fizer um levantamento, a grande maioria é católica, né? Mas não tem resposta assertiva.
a coisa continua do mesmo jeito. Por que que acontece isso? Porque o camarada que foi para lá de boa intenção, mas não tinha vocação para aquilo. Não tinha preparação para aquela situação. Não tem dom para lidar com aquilo. É preciso ter o preparo, é preciso ter os dons para dar a resposta assertiva. Inclusive, o bispo Dom Francisco, né, no informativo, chama atenção um pouco disso. Que os católicos precisam se preparar, precisam ter vocação para fazer esse trabalho. E assim a gente vai observando as outras situações. Por que famílias hoje, casamentos, estão se desfazendo? A primeira coisa é por não ser uma vocação respondida, por não entenderem que é uma vocação, muitas vezes não aceitar que é uma vocação. Como é que você vai constituir uma família se você não tem afinidade com crianças, não gosta de crianças? Como é que vai lidar com os filhos, ser bons pais? Percebam, é preciso ter aquela característica, é preciso ter aquele dom, é preciso ter aquilo que é próprio para dar a resposta. Gente que não tem manuseio com as ovelhas, gente que não gosta de estar com o povo, gente que não consegue se preocupar e cuidar do povo, não pode ser padre, não pode ser pastor, não pode ser bispo e assim por diante. Por quê? Porque não é vocação dele. Então, a melhor forma de ir percebendo a vocação é, primeiramente, buscar esse autoconhecimento. Como é que é a minha personalidade e quais são os dons que eu recebi? O que, de fato, eu sei fazer bem? Porque é isso que, no final das contas, vai ajudar a comunidade. É isso que a pessoa vai conseguir contribuir com a comunidade. É dessa forma que a pessoa consegue servir a comunidade. Nas pastorais, como é que a gente pode melhorar as pastorais? E aqui em Itapira eu tenho a graça de ter percebido isso na prática, né? As pastorais, a gente tem muito costume de, olha, pastoral tal, a catequese, tá precisando de gente, quem pode vir e tal. E de vez em quando aparecem as pessoas com boa intenção, né? Se colocam à disposição. Mas a coisa não avança, fica presa. Por quê? Porque a pessoa não tem aquela caracterização, aqueles dons necessários para ajudar a desenvolver aquele tipo de trabalho. Então, a PASCOM, por exemplo, né, que é uma pastoral que está em destaque em todas as paróquias. Onde que a PASCOM está acertando mais? Onde as pessoas que estão na pastoral têm já essa afinidade com a comunicação. Não adianta você colocar pessoas que não têm essa afinidade, que não têm essa facilidade de trabalhar com os meios comunicativos, que não têm essa facilidade de desenvolver um trabalho nessa área, porque vai ficar na boa intenção. A pessoa tem até a boa intenção de fazer, mas não consegue, na prática, executar. E assim em todas as pastorais. As catequeses, né? Eu não sei nas paróquias de vocês, na minha é bastante sofrido. Porque a gente tem um punhado de catequistas que se dispuseram dessa forma, de boa vontade. Mas só isso basta? Não. É preciso ter a vocação para isso. E é preciso ter os dons necessários para desenvolver o trabalho. Senão a coisa não acontece. É o calçado que não é próprio da pessoa. Com o tempo, ele vai causar machucadura, vai fazer bolhas, machuca a si e machuca os que estão em volta. Então, é preciso bastante cuidado nesse sentido, né? De perceber, então, como os nossos dons, a nossa forma de ser, pode servir de resposta à comunidade e, consequentemente, de resposta a Deus. Bom, estamos com 8h20 já, 8h22, já está passando aí de 50 minutos, né? Então, eu vou
parando por aqui a reflexão. Vou pedir para você, para a gente fazer a oração vocacional. Nós estamos nesse mês vocacional, e daí vou abrir, então, as perguntas para a gente conversar um pouco e, enfim, né, ver uma forma de contribuição. Eu sei que para rezar juntos, né, pela Meet é complicado, então gostaria que você se colocasse, né, em forma de oração. Fiquem à vontade, muitos não estão sendo nem vistos, né? Se você quiser fechar os olhos, enfim, da maneira melhor possível que você gosta de rezar, mas assim, bem concentrado nessas palavras, que eu acho uma oração lindíssima, essa oração vocacional, e que é a oração oficial da igreja em relação às vocações. Rezemos, então, juntos, em pensamento. Senhor da messe e pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir sua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Despertai nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Muito bem, e agora então, eu deixo em aberto aí para alguma questão, alguma contribuição, que eu acredito que tem gente aí que pode dar ótimas contribuições, né? Mais do que perguntas e questionamentos, tá? Fiquem à vontade. O Luan está dizendo aqui, o Luan, eu quero até agradecer, né? O Luan é um jovem, foi meu aluno, agora está no ensino médio e faz parte da PASCOM aqui em Itapira. E ele veio aqui para casa para ajudar, porque vai que cai a internet, alguma coisa assim, é o cara que resolve rapidamente. Porque até o dia que pensar no que fazer, a coisa foi, né? Então, é resposta, é um jovem que está respondendo com a sua forma, né? Com as suas características, com os seus dons, está dando resposta à igreja, ajudando a igreja de Cristo. Aí o Luan está avisando aqui, já tem perguntas. Pode, fica tranquilo. Bastante complexo isso, né? Eu acho que a primeira coisa, Paulo, aí tem algumas questões assim que são mais pesadas. Por exemplo, bom, não sei se talvez pela minha realidade, né? Quando fala assim sobre vocação religiosa, até nós temos a irmã Mazilde aqui conosco e ela pode até nos ajudar na resposta. Mas, por exemplo, na questão de vocação religiosa, para nós aqui parece uma escassez enorme, parece que está muito mais distante. Não sei se eu estou correto nisso, mas ainda é mais fácil ver vocações sacerdotais e diminuído muito as vocações religiosas. Volto a dizer, estou dizendo pela minha realidade aqui. Já tivemos aqui no passado, né, as Irmãs da Divina Providência, já não temos mais. Então, parece que para as meninas é mais complexo, né? As vocações matrimoniais, o que fazer, que deveria ser o celeiro de vocações. E a gente percebe cada dia mais
que os casamentos se dão sem perceberem que é um chamado, ou sem aceitarem que é um chamado, é uma vocação. E aí o que fazer dentro desse contexto em que vivemos, onde a gente tem inúmeras outras ofertas para os nossos jovens, os nossos adolescentes e assim por diante. Na verdade, Paulo, talvez você até já me ouviu falar alguma coisa nesse sentido, eu ainda sou da opinião de que nós perdemos gente na fé católica e aí também nas vocações pela forma em que a gente vive o evangelho. Na verdade, está nos faltando muito o exemplo, vivência. A gente fala muito, né? A gente tem muitos anúncios e tal, que também já não estão chegando mais, mas a gente não está conseguindo mostrar com a nossa vida o quanto isso faz diferença para nós. Aí o jovem, o adolescente, olha para nós igreja, e muitas vezes não vê resposta. Muitas vezes o que ele vê em nós não o chama a atenção, não atrai. E aí a sociedade leva com facilidade porque cria mecanismos outros que nós não conseguimos criar. Eu ainda acredito que precisamos, de fato, mostrar às comunidades, ao mundo, o que de fato, qual a diferença que faz essa nossa fé. Nós não estamos conseguindo mostrar isso. Os jovens não se encantam. Então, eu não sei se fazer campanhas, claro que essas coisas ajudam, né? Fazer as campanhas, as propagandas e tal, eu sei que isso tudo ajuda. Mas, ao meu ver, antes das campanhas e etc., etc., é preciso que a gente, de fato, mostre que a comunidade de Cristo, que a Igreja Católica é o lugar onde a gente percebe a vida plenamente, onde a gente vive isso com amor e dedicação, que a gente gosta disso. É mais ou menos o retrato das comunidades, que não precisava anunciar muito. Os caras via de longe, que é o amor, né? O que falta entre nós é o amor. As pessoas via de longe e falavam, eu quero fazer parte disso. Não ia muito pelo anúncio. Ia porque via o amor que existia entre as pessoas na comunidade. E eu acho, Paulo, que falta muito isso dentro da nossa igreja, né? A gente fala muito do amor, mas a gente vivencia isso muito pouco. Então, eu acredito que quando a gente conseguir viver mais o amor entre nós, automaticamente vai despertar nos jovens, nos adolescentes, um pouco mais a vontade de fazer parte. Porque daí eles começam a ver sentido, começam a perceber sentido à vida. No nosso mundo hoje, há muita atração. Mas por que os jovens também não estão felizes ali? Porque também lá não percebem sentido à vida. Vão no primeiro instante. E aí, no primeiro instante, muitas vezes, é o lugar onde não consegue se voltar. Isso acontece com a questão das drogas, do amor livre e assim por diante. Há uma dificuldade para se voltar, mas não que eles estão se realizando lá. Então, nós, na igreja, precisamos urgentemente aprender a colocar na prática esse amor que a gente fala, para mostrar para os jovens, para os adolescentes, para essas gerações, e para nós mesmos, né, para os adultos, que há um sentido maior de vida. É aquilo que eu chamava a atenção no início. Deus nos chama a vida, mas não é uma vida qualquer. É uma vida nele. É uma vida de graça. É uma vida na própria glória dele. É isso que ele quis para nós. E nós falamos muito disso, mas não vivemos isso em grande parte. E aí nós não conseguimos atrair os mais jovens, porque eles não percebem sentido na nossa vida. E aí eles, se não tem sentido para eles, na vida deles, também não vai ter para mim. E aí perdemos.
sei se a irmã gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido, irmã, você que trabalha, inclusive teve, né, na página do informativo, teve um testemunho lá, e aí vocês lidam com isso quase o tempo todo, né? Quiser dar uma palavrinha também nesse sentido, fica à vontade, tá? Oi, boa noite. Não sei se está bom aí o som, se está bom para falar também. Tá bom? Tá? Beleza. Não sei, o Paulo Ângelo, que fez a pergunta, acha que já está respondida? Não sei daí. Sim, irmã, eu penso que o centro, né, a ideia central do chamado, de promover o chamado, o diácono nos colocou muito bem. Sim. Tudo vai se basear e centralizar no amor dispensado, as formas de vida, né? Ver uma irmã, ama ser irmã, encanta outras pessoas. Ver um Sim. casal que ama ser casal, encanta outros casais. Um Sim. sacerdote que ama o sacerdócio vai encantar outros jovens. Uhum. Mas eu acredito que a irmã pode também nos colocar e apresentar nessa dimensão religiosa, e como o diácono dizia, né, tem muito a contribuir. Tá. Então, eu agradeço, né, o convite para participar. O diácono Leandro mandou hoje durante o dia, né, no WhatsApp. Mas, assim, em relação à pergunta e à resposta que o diácono deu, eu só gostaria de retomar um pouquinho a questão em relação à vida religiosa. Quando fala dessa questão da vida religiosa, ela não está tão visível para o mundo hoje, e o número de pessoas na vida religiosa tem diminuído muito. O Papa Francisco, no último encontro que ele teve com os religiosos em Roma, ele trabalhou justamente essa preocupação, e é uma preocupação nossa também, enquanto vida religiosa, essa diminuição. Só que, assim, o que a gente percebe? Existe uma diminuição? Existe. Existe essa preocupação? Também existe. Mas diante da fala do Papa e diante do que nós percebemos também em relação à vida religiosa, eu acho que essa não deve ser a maior preocupação nossa também. Eu tenho que me ocupar, sim, dessa questão, mas quando o Papa Francisco fala em relação a isso, ele fala que hoje a vida religiosa ela vai ser um número pequeno mesmo, a tendência é a diminuição. Porque antes do Concílio Vaticano II, a maioria das famílias, ela tinha quase que determinado que um dos filhos e uma das filhas obrigatoriamente iriam para a vida religiosa. Não existia a questão da escolha, não fazia parte a questão da escolha. Era quase que uma determinação da família. Eu estava conversando com um padre indiano essa semana, que ele contou essa experiência que eles vivem na Índia até hoje. Na Índia, um dos filhos, dentre os filhos que se tem até hoje, um dos filhos é determinado para o sacerdócio. Isso na Índia, na parte da Índia que é católica, né? Porque nem toda a Índia é católica. Então, é uma coisa assim que para nós parece que já não cabe mais isso. Parece que nós já superamos isso daí, né? Mas para eles isso ainda existe. E ele fala assim, só que no início eu fui porque minha família quis, só que eu permaneço hoje porque eu quero. Já não é mais porque a minha família quer, mas eu fiz a opção de continuar. Então, eu penso assim, que nós não podemos falar da vocação como uma oferta de produto de mercado. Essa é a minha grande preocupação. Eu não posso me apresentar para o mundo como uma pessoa feliz, realizada na vida religiosa, e dentro da minha comunidade eu não sou assim. Então, eu acho que eu tenho que ser para o mundo aquilo que eu sou dentro da minha comunidade. Então, eu não posso apresentar para o mundo como se a vida religiosa fosse uma mercadoria atrativa, né? Eu acho que nós temos que atrair, aquilo que o diácono falou, atrair pelo nosso testemunho mesmo, que é o que o Papa Francisco falou nesse encontro da vida religiosa.
Um outro ponto que eu tenho percebido também, né, trabalhando na catequese, em outras situações no âmbito de igreja, nós temos uma imensidão de famílias cristãs que vivem o cristianismo, participam da vida da igreja e tudo mais. Mas na educação dos filhos, geralmente a família não educa para uma escolha vocacional. Não sei, vocês que são pais, né? Tanto o Diácono é pai, como o Paulo Ângelo também é pai, os outros eu não sei, né? Mas raramente as famílias educam os filhos para a vida vocacional, sacerdotal ou religiosa. Parece que é tão automático educar para o matrimônio que raramente no ambiente familiar se fala da possibilidade de uma outra escolha vocacional. Eu falo pela minha experiência. A minha família é católica, são católicos até hoje, né? Não tem nem meus irmãos, ninguém, todos são católicos. E quando eu falei na minha casa que eu gostaria de fazer o encontro e fazer o discernimento vocacional, foi um choque muito grande. Eu fui a primeira dentro da minha família a falar que eu gostaria de conhecer a vida religiosa. E foi um choque muito grande para eles. Meu pai falou: onde já se viu? Você está tão bem em casa, para que sair de casa? O que vai fazer, né? Hoje é lógico, ele tem uma outra visão. Então, o que eu percebo muito é isso. O mundo tem muitas ofertas. O papel da mulher na sociedade mudou muito, tem outra configuração. Então, a vocação à vida religiosa está meio que dentro dessa ótica. E a questão das famílias também, diminuição de número de filhos, e os pais geralmente não educam para uma opção vocacional. Mais ou menos eles já sabem o que eles querem para os filhos, né? A gente percebe muito isso. De fato. E aí um agravante, irmã, no caso, por isso que eu dizia no caso da nossa paróquia, nossa realidade, porque assim, a falta de ter alguém também para essa inspiração, né? O Paulo Ângelo me complementou muito bem. Quando você vê e se encanta. Aqui, por exemplo, há muitos anos, as meninas aqui não veem uma irmã, uma freira, trabalho. Eu fui fazer um trabalho num grupo de catequese que estava se preparando para a crisma. Já está no final da catequese, das etapas iniciais da catequese. E eu achei interessante que uma das meninas escreveu uma cartinha e falou assim: eu fiz todo o processo da minha catequese e é a primeira vez que eu vejo uma irmã na catequese. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção, quer dizer, desde os 8 anos de idade, essa menina estava na catequese e nunca ela tinha visto uma religiosa na catequese. Ela sabia que na igreja tem, mas nunca tinha visto, nunca tinha conversado, nunca tinha ouvido uma palavra. Então, essa diminuição do número da vida religiosa também afeta essa questão da visibilidade também. Tanto que se nós perguntarmos para os jovens de hoje, qual é a visão que você tem de uma religiosa, é a visão de uma religiosa diante do Vaticano II, né? Que ela vive fechada dentro do convento para oração e esse tipo de coisa que a gente sabe que o mundo fala, né? E não é nada disso. Pois é, e aí não tem como se encantar, né? Porque não tem visibilidade. Mas vamos seguir. Daniel, tem mais alguma coisa? Na verdade, aí, assim, aparentemente, parece que contradiz um pouco do que eu disse, mas, na verdade, há uma predisposição, uma pré-caracterização que seria próprio catequista, né? Um bom catequista, entre outras coisas, é alguém que tem essa busca constante de aprender, né? É alguém que quer formação o tempo todo. Ele sabe que catequese é permanente,
portanto, ele vai ter essa busca. Então, perceba que as duas pessoas que se colocaram para a catequese, a diferença é que uma já tinha essa caracterização de gostar de buscar, de formar, de aprender mais e colocando isso à disposição. A outra não tinha esse pré-requisito. Então, aí não é uma questão de uma ser vocacionada ou não, né? É uma questão de ter as caracterizações para dar resposta a essa vocação. Não sei se eu respondi. Quem que foi a pessoa, Daniel, que perguntou? Andréia. Não sei se respondi, Andréia. Ajudou? Então, tá bom. Mais alguma coisa? Esperamos. Na escola a gente tem outra face dessa moeda também, né? Ou não é nada. Diácono, eu percebo que a colocação, a tua exposição do tema foi muito feliz e nos deixou, assim, muito, de uma forma, envolvidos pelo tema. A questão do autoconhecimento, eu digo assim, com toda a caminhada que a gente tem, a formação que nós tivemos, ainda assim, como se diz, você trouxe aqui as pistas básicas, poderíamos falar uma noite toda sobre isso, e ainda, não é, irmã, não esgotaríamos o tema. Não esgota. Não tem como, né? Porque vocação é chamado, chamado é Deus quem faz, e Deus não se esgota, né? Mas o básico, vamos dizer assim, a base, para não dizer básico, a base, quando você coloca da questão do autoconhecimento, do perguntar-se e observar-se, de motivar o próximo a observar-se também, nós vamos compreendendo como que esse chamado e a descoberta da vocação é dinâmico. É algo que não tem como você colocar numa caixinha e dizer, olha, a receita para descobrir a vocação é essa. Ela tem alguns pilares centrais e básicos, mas não tem como colocar isso numa receita. Dizer, olha, vamos fazer assim na comunidade que vai começar a aparecer matrimônio, vai começar a ter sacerdote, vai ter religioso. Eu acredito que é mais ou menos nesse caminho, né, irmã? Que não tem uma receita pronta, mas que em momentos como esse, nós vamos construindo. E você foi muito feliz na tua colocação, a irmã, quando complementou em relação à vida religiosa, de maneira perfeita, quando o Papa Francisco fala, né? Nem que nós voltemos a ser 12, mas a essência do chamado, a essência da vocação. E eu acho que vai sair algumas religiosas dessa live, viu, Daniel? Elas não querem dizer, mas eu sei que estão por aqui, tá? A gente sente o cheiro de santidade no ar, viu? Exercício não, mas assim, a gente não pode esquecer em momento nenhum que é Deus que chama. E Deus usa de maneira diferente e chama para coisas diferentes. Então, além da observância de si próprio, né, de exercitar esse autoconhecimento, se colocar constantemente na mão de Deus. Arriscar-se, né? Eu acredito muito no arriscar-se. Colocar-se na mão de Deus no sentido, assim, de, primeiramente, rezar mesmo, pedindo a luz de Deus, né, porque Deus concede àqueles que pedem, né, e a partir disso começar, como a irmã disse, né, começar a ter mais ousadia, começar a arriscar-se mais, né, porque nas primeiras coisas que a gente vai fazendo,
na busca da vocação, né, da resposta à vocação, a gente também vai podendo ter essa possibilidade de sentir, né, se realmente é isso. Por isso que todas as vocações mais, como que a gente pode falar, as vocações mais complexas, exigem tempo, justamente para você ir experimentando. É assim para diácono, é assim para freira, é assim para padre. A gente tem tempo de experimentação, justamente para descobrir nesse tempo se realmente é o chamado de Deus ou não. Então, o exercício talvez não, mas coloque-se na mão de Deus, reze para que Deus possa esclarecer, possa iluminar, né, e você ir descobrindo sua vocação. E ouse, tá? Vá fazendo o trabalho na comunidade, vai sentindo se é essa a resposta a Deus ou não. Volto a dizer, Paulo, você estava falando, né, só para complementar, por isso que eu chamei de pistas, você fala muito bem, não há uma receita, né, eu já coloquei como objetivo, né, da live de hoje, fornecer pistas, são pistas, não receita, e realmente o Paulo tem razão, não tem uma receita que vai, é isso, segue isso aqui que vai dar certo, não, você tem algumas pistas que vai te ajudar a descobrir a sua vocação. E uma outra coisa é sempre estar atento no que Deus chama, que é a grande pluralidade, a grande diversidade que tem na nossa igreja. Às vezes, a forma que a gente tem a nossa fé, a forma que a gente vê a igreja, a condução dela, muitas vezes também cria um certo muro ali em torno de algumas vocações, porque nós achamos que aquele é o jeito, aquele é o modelo. Não podemos esquecer que Deus, pela ação do Espírito Santo, tem uma diversidade enorme. São Paulo fala disso o tempo todo, né? Então, cada um vai ter uma descoberta diferente, cada um tem uma vocação diferente, e isso deve ser somado, né? Como corpo místico de Cristo, cada um tem uma função, isso vai se complementar. Essa é a riqueza da nossa igreja. Portanto, as vocações são diferentes, e a gente tem que aprender a respeitar, e tem que aprender, mesmo não concordando com algumas coisas, né, por causa da nossa formação, a gente tem que incentivar, porque aquela tarefa, aquela vocação respondida vai ajudar em alguma coisa na igreja, em alguma coisa na construção do reino de Deus. Eu acredito muito na parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos, quando você recebe um talento e você coloca aquele talento a serviço, aquele talento se multiplica, né? O próprio Evangelho fala sobre isso. Então, se você tem um dom, quando ela pergunta ali para desenvolver esse autoconhecimento, se você tem um dom e você coloca esse dom a serviço, isso só tem a se multiplicar. Agora, se você guarda isso para você, a tendência é diminuir a qualidade, né? Diminuir a oferta, né? Então, eu acredito muito nessa questão da parábola dos talentos. Eu acho isso muito rico na questão do autoconhecimento. Quanto mais você dá de si, mais você se conhece. Exatamente. Muito bem. Quero agradecer a cada um que esteve presente conosco, mas de maneira especial, Diácono Leandro, o irmão que a caminhada pastoral e formativa da igreja me presenteou. Imensamente feliz em tê-lo conosco. Irmã Mazilde, que já a conheço também há tanto tempo, minha esposa como catequista, sempre participando, envolvida. Olha, foi maravilhosa a tua participação, enriqueceu demais ter dois vocacionados desta forma aqui conosco, vocacionados, quando eu digo, na dimensão religiosa e também da ordem, como diácono.
que acumula duas vocações, a matrimonial e a da ordem, né, sacerdócio, de uma certa forma. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui, as perguntas que surgiram. Agradeço ao Daniel, que esteve aí mediando e promovendo, e agradeço muito ao Padre Sérgio, que nos proporciona estar fazendo esse trabalho através do Centro de Estudos Teológicos São Paulo VI. Para nós é uma graça nós podermos ampliar a temática da teologia, trazendo para aquela dimensão da fé e vida. Essa fé que nós professamos e como que ela se expressa na vida. E as vocações, eu percebo que é o grande instrumento que a fé é aplicado no cotidiano, é aplicado no dia a dia. É o canal com que Deus nos proporciona para demonstrarmos a intensidade que nós conseguimos ouvir o seu chamado e a intimidade que nós vamos cultivando através da resposta a esse chamado. Fico muito feliz por tê-las conosco, e espero que possamos ter uma outra oportunidade a cada um de vocês, diácono, irmã. O Centro de Estudos está de portas abertas. Quando eu conversei com o diácono, eu falei, olha, diácono, quero que você faça. E ele propôs esse tema para nós, e eu penso que é assim que a igreja tem que caminhar. Irmã, o Centro de Estudos está aberto, tá? Quando você quiser fazer o uso, nós abrimos as portas com uma temática específica, ou uma a que a igreja esteja trabalhando, como agora nós vamos entrar no mês da Bíblia, setembro, né? Nós vamos ter toda terça e quinta, né, um convidado trabalhando conosco a proposta do tema. Estende a tua mão para o teu irmão. Nós vamos poder fazer o mês todo o estudo bíblico do livro de Deuteronômio. Então, também está aberto a vocês. E aqueles que estão acompanhando conosco, falam, não, mas eu não gosto de falar, mas gosta de escrever, o Daniel falou bem, né? Nós temos dentro do site lá a palavra do leigo, né? A palavra do aluno. Então, queira escrever um texto e nos enviar por uma inspiração, por uma experiência, envie, porque nós vamos conversar e vamos adequar, se for necessário, e vamos publicar, porque o leigo ele precisa assumir essa frente também da evangelização. Então, só tenho a agradecer a todos e gostaria de pedir aí, se o diácono me permite, pedir à irmã que nos conduza a uma oração final e depois o diácono nos dê a bênção para que nós possamos encerrar. Pode ser? Tudo bem? Irmã? Pode ser. Não, eu agradeço também, né, o fato de poder estar aqui. Agradeço ao diácono Leandro e a todos vocês que estão aí organizando, né, esse belo trabalho. Que Deus abençoe muito também a missão de vocês na igreja, que é uma missão tão importante, né? Missão e vocação muito importante de cada um, né? Hoje a igreja celebra a memória de Santa Mônica, que é mãe de Santo Agostinho, e nós sabemos que o grande exemplo, o grande testemunho de Santa Mônica foi a vida de oração, uma mãe que intercedeu sempre pelo seu filho. E como nós precisamos na igreja de intercessores, de pessoas que rezam, né? Que dê esse testemunho de oração. Então, que Santa Mônica, que nós celebramos no dia de hoje, possa ser também essa intercessora de cada um de vocês, de cada um de nós, na missão que cada um assume, que cada um assume. Consagremos essa nossa noite a Maria, nossa mãe, para que, através de Maria, de Santa Mônica, essas mulheres de grande testemunho na igreja, elas nos orientem também na vivência da nossa vocação. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me consagro todo o meu ser. Pedimos a Deus que consagre o nosso ser, a nossa vida, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa vontade, os nossos desejos, que através de Santa Mônica
nós também possamos desenvolver esse dom da oração, da confiança em Deus, e podermos cada vez mais pedir ao Senhor, converta o nosso coração e também o coração de todas as pessoas que precisam nesta noite de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Mônica, que Deus vos abençoe, os livros de todo mal, e vos conduz à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, Paulo, obrigado, Daniel, pelo convite, obrigado a vocês que participaram, pela paciência, né? Estou vendo uma catequista minha aqui desde o início, a Sônia, obrigado, Sônia, por estar participando. Luan, eu tenho